Olá, meu querido! Que bom ter você aqui mais uma vez comigo para nós refletirmos na palavra de Deus. Hoje nós iremos entender melhor do que se trata a Bíblia, o que ela afirma sobre ela mesma e sobre as profecias que estão descritas nela. Nós iniciaremos a leitura no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Eu peço que você leia esses versículos aí na sua casa para um melhor entendimento. Então, nós vemos aqui neste livro, nesses versículos, eles nos trazem um grande entendimento do que as palavras descritas na Bíblia são. Elas são palavras de Deus e essas palavras elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. A Bíblia ela está cheia de profecias, mas como podemos confirmar se de fato essas profecias foram inspiradas por Deus? Nós vamos responder essa pergunta lendo no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 22, que nos afirma que a profecia que é inspirada por Deus, a profecia que vem de Deus, ela vai se cumprir. Então, aquela que não é de Deus, que não se cumprir, não veio de Deus. Podem rejeitar a profecia e o profeta. Gente, cuidado com os falsos profetas. Toda profecia tem base bíblica. Esse é outro sinal de que a profecia vem de Deus. Se não tem embasamento na Bíblia, pode ter certeza que é falsa. Deixa eu comentar aqui com vocês algumas profecias que foram mencionadas na Bíblia e que se cumpriram, ou seja, vieram de Deus. Sobre a Babilônia. A profecia sobre a Babilônia, ela descreve lá em Jeremias capítulo 50, verso 39, diz que por isso as feras do deserto com os chacais habitarão na Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela e nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração. Gente, hoje as ruínas estão sem habitantes. As ruínas da Babilônia confirmam a veracidade da palavra de Deus. Tem outra profecia sobre o Egito. A mensagem está em Ezequiel, capítulo 29, versos 14 ao 15, que diz assim: O Egito tornar-se-á o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Com o cumprimento da profecia sobre o Egito, de tantas glórias e conquistas dos faraós, o Egito atualmente é um país pequeno e humilde, conforme disse na profecia. Nós temos mais uma profecia sobre os impérios mundiais. No livro de Daniel, capítulo 2, 7 e 8, esses capítulos descrevem de maneira muito clara uma sequência dos impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Ele vem afirmar que, após Roma, nenhum outro império mundial se formaria. Como diz no livro de Daniel, capítulo 2, versos 41 a 43, a profecia se cumpriu, inclusive seguindo a sequência de impérios. Quanto à parte que diz que não surgir outro império mundial após Roma, esses são só os poucos exemplos de profecias que vieram de Deus e se cumpriram. Gente, na Bíblia nós temos muitas profecias. Olhem que interessante. A Bíblia não é um livro necessariamente científico, mas nele nós encontramos várias afirmações científicas que ainda, e olha só, são citações que ainda estavam para acontecer. Como, por exemplo, nós podemos citar aqui no que está descrito lá em Levítico, capítulo 12, verso 3. Nesse livro, a Bíblia estabeleceu que no 8º dia deveria ser realizada a circuncisão. Os cientistas afirmam que os agentes coaguladores mais importantes, que é a protrombina e a vitamina K, atingem os níveis máximos no 8º dia de vida. Temos outra aqui, outra informação. No livro de Jó, capítulo 26 e verso 7, nesse versículo nós vemos que ele descreveu algo que os cientistas declararam muitos anos depois. Há 3.500 anos, a Bíblia declarou que a Terra está suspensa sobre o nada.
Nós temos outra aqui que é sobre o que Jó afirmou, que o ar tem peso. No século XVII, Galileu comprovou isso e atualmente a ciência da aerodinâmica é baseada nesse fato científico. Essas declarações são apenas poucas do que eu comentei, dentre várias descritas na Bíblia, demonstrando que ela não é apenas um livro comum, mas a revelação da verdade do nosso passado, presente e futuro. Gente, nós podemos estudar sobre Cristo e outros temas nos 66 livros bíblicos. Embora ela tenha sido escrita ao longo de 1.600 anos por cerca de 40 autores em 3 línguas diferentes, a palavra de Deus se mantém perfeita e em harmonia. Ela nunca fica no passado. Com o passar do tempo, nós vemos que muitos homens tentaram exterminar a palavra de Deus. Mas, então, em 1778, o francês Voltaire se gabou de que em 100 anos o cristianismo deixaria de existir. Mas dentro de 50 anos, Voltaire estava morto em sua casa e a casa dele se tornou um depósito de Bíblias. Outra informação interessante é que há anos o regime comunista tenta destruir a Bíblia e sua influência em países como a China e a Coreia do Norte. Mas a repressão militar e as vãs ideologias não são capazes de vencer a palavra de Deus. Ninguém é capaz de vencer a palavra de Deus. Mais uma informação. Em 2 Timóteo 3,15, nos afirma que quem lê a Bíblia com vontade de conhecer a Deus, as palavras nelas descritas nos dá sabedoria para receber a salvação e conhecer mais o nosso Deus. E para encerrar essa mensagem, a pergunta que nós devemos fazer é: qual deve ser a nossa atitude em relação à Bíblia? Nós vemos essa resposta lá em 2 Mateus capítulo 7, verso 24, que nos orienta que devemos ouvir e praticar a palavra de Deus, pois agindo assim, nós estaremos cada vez mais próximos das maravilhas de Deus, das maravilhas que Ele tem reservado para nós e que Ele quer nos revelar. Então é isso, gente. Até a próxima e Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.